Ok, a Peperi continua girando a nossa grande região com notícia e agora vamos conversar com o deputado federal Marcelo Crivella, porque ele apresentou a emenda constitucional 116 para fortalecer os templos religiosos. Deputado Crivella, seja bem-vindo à programação da Peperi. É importante explicar um pouco melhor esta emenda, o que essa emenda fala, qual é o objetivo dela. Bom dia. Bom dia, Christian, prazer enorme estar falando com o senhor, os ouvintes da Peperi. Olha, a gente, quando criou o Republicanos, na época era o Zé Alencar e eu, nós achávamos que uma das bandeiras do nosso partido tinha que ser a imunidade dos templos religiosos. Por quê? Porque igreja forte significa crime fraco. Igreja forte é família forte, é Brasil forte. E para fortalecer as igrejas, nós temos que tirar os impostos. Não faz sentido o governo ficar tirando dinheiro das igrejas como impostos. Então, veja, vamos analisar juntos aqui, Cristian, rapidamente com os nossos ouvintes. O governo arrecada tributos sobre 3 fontes, sobre a renda, sobre o patrimônio das pessoas, quem tem carro paga IPVA, quem tem casa paga IPTU, e sobre o consumo de bens e serviços. O que são os bens? Qualquer coisa que você compra, vai no supermercado, 1 quilo de arroz, vai na farmácia, um remédio, não importa, um sapato, uma bolsa, uma geladeira, um fogão, tudo tem imposto de circulação de mercadoria e ICMS. E quando a pessoa contrata um serviço de advogado, um cartório, agora mesmo nós estamos falando no telefone, serviço de comunicação, nós temos que pagar ISS. Então, é sobre a renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio. Quando eu estava no Senado, na época eu era senador, então eu verifiquei que a imunidade dos templos religiosos com relação à renda, ela existe. Nenhum padre, nenhum pastor, ele tem que declarar quanto foi a oferta do culto da missa, ele pega o dinheiro, bota na conta da igreja, vai pagar a despesa e acabou. Mas com relação ao patrimônio, só tinha imunidade os templos próprios. E há muitos imóveis no Brasil alugados pelas igrejas. Muitos. Então eu apresentei essa proposta de emenda à Constituição, que depois de 7 anos foi promulgada e deu esse número que você falou, 116. O que ela diz? Imunidade dos templos religiosos em imóveis próprios ou alugados. Então o que eu queria hoje falar com meus irmãos aí de Peperi é que se você conhece um pastor, um padre, alguma pessoa que tem algum imóvel alugado em nome da igreja, pode ser uma creche, pode ser um asilo, pode ser um terreno ao lado do templo para estacionamento, pode ser o próprio templo, pode ser que a igreja tenha alugado uma casa para morar o padre, ou morar o pastor, não sei. Esse imóvel não tem mais IPTU. IPTU tem imunidade. IPTU não existe mais para a igreja. Veja, imunidade é diferente de isenção. Isenção é um imposto que existe. A gente recebe um alívio durante um tempo, por alguma razão econômica, para desenvolver alguma coisa, o prefeito ou o governador dá uma isenção por um período. Imunidade não, é para sempre. É o princípio constitucional de que aquele imposto não existe. Então não existe IPTU para a igreja. Não existia para as próprias, agora não existe para alugada. Qualquer imóvel alugado pela igreja, mas esse imóvel é da Dona Maria, do seu João, do seu Pedro, ele alugou para a igreja, não interessa de quem é. Ali está tendo uma atividade relacionada ao templo religioso, então a emenda constitucional 116 garante que não tem IPTU. Veja, 2022 não tem validade, porque ela foi promulgada em fevereiro e IPTU cobrado em 1º de janeiro. Mas em 2023, quem pagou IPTU pagou indevidamente. Por favor, pegue uma cópia da emenda 116 na internet, leve na prefeitura. Se tiver algum problema, procura o Ministério Público. Promotora, são os fiscais da lei, vão notificar a prefeitura, o IPTU vai ser devolvido, a igreja, o templo religioso não vai pagar mais. Claro, e como é que foi a discussão dessa emenda na Câmara Federal? Foi uma discussão acalorada? O que o senhor pode falar? Não foi não, ela demorou 7 anos, porque emenda constitucional, ela tem um rito muito longo. Você sabe, a Constituição é a mãe de todas as leis, a chamada EVA, né? Primeira Constituição foi de 1824. Depois é que se votaram todas as outras leis do Brasil, trabalhista, civil, criminal, no meio ambiente, todas as outras leis surgiram da Constituição. Então, para você alterar a Constituição, além de ter que ir na Câmara e no Senado, tem que ter votação de 2 turnos no plenário, passa num monte de comissão, ela é discutida assim, amplamente. Então, pronto, demorou 7 anos, mas ano passado foi promulgada. E o que eu diria a você é que veio, de vez em quando vinha um ou outro dizendo, olha, mas vai diminuir a arrecadação. Bom, vai diminuir a arrecadação do governo, mas veja, quem sustenta as igrejas são os fiéis. Os fiéis já pagam impostos na renda
no consumo de tudo e no patrimônio. E sobrevivem com o que sobra. Se dessa parte eles dão uma oferta para a igreja, uma doação, ou para o centro espírita, ou para uma sinagoga judaica, isso é para todos, ou para uma mesquita muçulmana, não importa. Aquele dinheiro já pagou impostos. Aquele dinheiro já foi tributado. Então, o que é dado para a igreja não é para pagar tributo de novo. Se o governo arranca dinheiro da igreja, vai gastar construindo presídio, construindo hospital, vai ser tiroteio na rua. Aí tem que entender que a igreja é a instituição mais forte para fazer a prevenção do crime. Se ela conseguir atrair as crianças, os jovens, e livrá-los das armadilhas desgraçadas, malditas, traiçoeiras, venenosas do tráfico, do crime, é ali, naquele momento, que a gente pode formar um novo Brasil. Depois subir o morro dando tiro, ou cercar comunidades, etc. Isso não resolve. Eu fui prefeito da cidade do Rio de Janeiro, tem mais de 1.000 comunidades dominadas pelo tráfico. Quantas operações nós já fizemos? Quantos programas nós já fizemos? É uma luta tremenda. Nós precisamos, como tudo na vida, nós precisamos trabalhar preventivamente. E quem trabalha com prevenção é a igreja. Ali é a formação do caráter das pessoas. Um menino que ouve que existe Deus, que existe inferno, que existe diabo, ele cresce no seu coração com temor, com limites. É nessa idade que se consegue criar limites para uma criança. E é isso que nós precisamos fazer, fortalecendo as igrejas. Christian. Perfeito. Importante também, deputado Crivella, falar agora um pouquinho dos trabalhos do senhor. Esse é o principal, mas a correria acredito que está grande, né, Crivella? A correria aqui é grande porque a gente precisa enxergar o futuro e fazer com que a Brasília caminhe em favor da geração de emprego, da geração de renda. No princípio aqui é uma guerra, né? Os bolsonaristas chamando os lulistas de corruptos e os lulistas chamando os bolsonaristas de fascistas e genocidas, e aquele palco todo. Mas depois começamos a votar coisas importantes como foi a reforma tributária. A reforma tributária não mexeu na renda, não mexeu no patrimônio. Mas na questão do consumo, ela fez uma coisa importante, que foi fazer com que todas as leis fossem uma só, vamos ter um imposto só, o IPVA. Veja, se você quisesse abrir uma empresa em cada estado do Brasil, você ia ter que ter um advogado e um contador em cada lugar, porque o ICMS tem legislações diferentes. Se fosse em cada município, você teria que fazer 5.700 escritórios, porque cada prefeito tem a sua legislação de ISS. Agora não, agora é um IVA só, vai facilitar muito a vida das empresas. E uma coisa importante é que São Paulo, finalmente, aceitou que o imposto IVA seja cobrado no consumo e não na origem. Todo mundo sabe que São Paulo é o maior produtor de tudo. Então ele tem as fábricas, ele tem os empregos gerados nas fábricas, tem o lucro que esses produtos dão, e tinha também os impostos. Era cobrado na origem, agora não. Agora será cobrado no destino. Isso ajuda a diminuir a desigualdade no Brasil. Ok, Crivella, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Mais alguma colocação do senhor? Christian, deixa eu te falar. Nós falamos sobre a renda, nós falamos sobre o patrimônio, mas ficou faltando falar sobre o consumo. Então, esse ano, nós apresentamos, o meu partido, a proposta de emenda à Constituição, que ganhou o número 5. Teve 42 deputados no Brasil inteiro que foram coautores comigo e 336 que assinaram essa PEC. Aí em Santa Catarina, eu e o Trovão somos autores dela. O que ela diz? Que quando a igreja agora for construir o templo, ela não pode pagar os impostos do consumo de bens e serviços. Areia, cimento, pedra, tijolo, porta, janela, ela vai pagar isso tudo, mas não o imposto. Quando ela contratar o serviço, engenheiro, arquiteto, pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, bombeiro, a empresa que for fazer, ela paga o serviço, mas não paga o imposto de ICMS e ISS, que no futuro vai ser o IVA. Não é só quando ela for construir o templo, quando ela for realizar a sua atividade, caixa de som, púlpito, cadeira, a iluminação do templo, etc. Paga a lâmpada, paga a cadeira, não paga o imposto dela. A mesma coisa quando ela for prestar serviço à creche, o convento, a escola, a faculdade, o asilo de idosos, tudo que ela comprar ali, roupa de cama, uniforme, alimentação, ela tem que pagar o produto, só não vai pagar o imposto. Aí sim, finalmente, teremos a imunidade dos templos religiosos, que eu tenho certeza vai fortalecer as igrejas e fazer um Brasil melhor. Olha, deixa eu mandar um abraço para o povo de Santa Catarina, que eu era ministro da Pesca. Eu fiz aí em Santa Catarina uma coisa interessante, que foi o loteamento das águas.
E outro dia encontrei um colega chamado Espiridião Amin. Ele é senador em Santa Catarina, já foi um monte de coisa. E ele me disse que deu certo, que hoje Santa Catarina, para nosso orgulho, é o maior produtor de ostra, vieira e mexilhão do Brasil, naquele loteamento aquário. O povo de Santa Catarina, povo trabalhador, fez daquelas águas ali produção de riqueza. Parabéns aí ao povo de Santa Catarina e muito obrigado, Christian, pela oportunidade. Imagina, este é o deputado federal Marcelo Crivella falando com a Rede Peperi. Christian Lech, repórter Super Treviso.